vou aceitar Jesus. Vim no culto, ok. Foi o culto que não teve apelo. Só porque eu já vim decidida a aceitar. Eu falei com elas, eu falei, olha, eu vim pra aceitar Jesus, mas não teve apelo. Não, vamos lá na frente, vamos chamar o pastor e ali a gente ora por você. Fui lá na frente, chamaram o pastor e orou por mim, eu aceitei Jesus. Então naquele momento eu aceitei Jesus. Ali eu comecei algumas mudanças, assim, de coisas mesmo que eu fazia, de coisas que eu ouvia. E você entendeu que quando você reconhece Jesus como Salvador, tem que ter uma mudança. Algumas mudanças elas precisam ser feitas, né? Tem que haver uma mudança. Aí entra até em outra situação. Eu fiz algumas mudanças externas, mas porque primeiro a gente entende, eu tenho que mudar a minha roupa, eu não posso mais ouvir a música que eu ouvia, quando entende, né? Mas que são mudanças externas. Só que depois as minhas mudanças, as minhas características internas começaram a me incomodar. Pensei, não, como assim? Já mudei o que eu tinha que dar por fora, mas por dentro eu ainda ajo assim, eu penso assim, eu me sinto assim, eu trato as pessoas assim. Eu era, digamos, um porco-espinho, era bem porco-espinho. Hoje tá melhor, mas era muito porco-espinho na época. Porco-espinho no sentido de repelir as pessoas, de afastar as pessoas, que era uma característica interna, que eu sabia que precisava de mudança, mas que no início não é fácil. Não é fácil você ser mudado, não é fácil você ser transformado. Exatamente. Porque às vezes acontece coisas no decorrer da caminhada que a gente age como a gente se sente e não como as coisas realmente são. Tem até o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos andar por fé e não por vista. Não é pelo que a gente vê ou pelo que a gente sente, é pelo que a gente crê. Então, ou pelo que as pessoas fizeram com a gente, ou né? Ou pelo que as pessoas fizeram com a gente. Então, quando eu comecei a entender, essa foi uma das passagens que foi virando a minha mente. Eu quis, várias vezes eu pensei em desistir, porque eu olhava pra dentro de mim. Pensava, nossa, como eu cultivo esses sentimentos ruins ainda, como eu sou assim ainda, não sou digna de estar aqui. Só que, na verdade, ninguém é digno. Jesus é quem nos justifica. E a partir do momento que eu fui entendendo que se eu continuasse caminhando, mesmo sem entender ainda o processo e o propósito, Deus ia fazendo no caminho. Glória então a Deus. Aí as mudanças começaram a acontecer, até hoje vem acontecendo, e até Jesus voltar vai continuar acontecendo. Exatamente. Mas hoje, quando eu olho para a Ludmila de 16 anos, eu vejo muita diferença, e isso é muito, muito importante e muito interessante, quando você começa a se avaliar e começa a ver quem era antes. Você chegou com 16 anos, você falou que você não conhecia Cristo, e a partir daí que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começou a conhecer Cristo. Fala pra gente um pouco da sua trajetória no tempo de avivamento até hoje, com 23 anos de idade. Então, eu comecei a vir participando do grupo de jovens, depois, na verdade, era meio que um grupo de louvor, aí depois veio o grupo de jovens, e todos os jovens e adolescentes no mesmo grupo. E a partir dali foi o conhecimento na palavra. Eu comecei a comer Bíblia mesmo. E é ali que eu fui conhecendo a Deus, conhecendo como é, né? O ser um cristão. E aquilo ali também foi mudando. Foi me dando a sede de querer mais. Mesmo que a mudança não é de uma hora para outra. Só que a partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai pelo menos querendo aquela mudança. E aí vai caminhando na direção da mudança. Aí depois separou, teve o grupo de jovens e o grupo de adolescentes. Eu continuei no grupo de jovens. Até que um momento eu fui convidada para ser líder do grupo dos adolescentes. E foi um momento de transição que eu vejo uma outra particularidade de Deus na minha vida. Naquela época, eu queria, assim, me desprender um pouco do grupo de jovens. Na época eu estava com esse pensamento. Só que eu orava a Deus. Então, é muito importante quando a gente não faz as coisas por impulso. E eu fazia muitas coisas por impulso. Só que naquele momento eu decidi, não, eu vou orar e não vou sair. Vou deixar o Senhor fazer a vontade dele. E eu fui convidada para estar no grupo de adolescentes, como líder. Fiquei um tempo, só que eu não me via com capacidade de liderança. Não me via como uma pessoa que podia ser influente para liderar um grupo de adolescentes. Então, depois de um tempo, eu me afastei do grupo, saí do grupo. E aí é uma outra particularidade de Deus na minha vida. Como que Ele nos permite recomeços? Que foi o que eu falei no início aqui. Como, Senhor? Eu errei, eu falhei, mas no início, eu pensava assim... Tá, mas por onde eu vou? Por que caminho que eu vou andar? O que eu vou fazer? Porque quando a gente tem que recomeçar, a gente fica, mas eu preciso ler a Bíblia toda, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu preciso orar, eu tenho que começar orando 1 hora, eu preciso voltar a orar. Eu ficava naquilo, vou pra igreja, mas vou fazer o que na igreja? Que eu também sou sonoplasta, era sonoplasta, sou sonoplasta. Então, eu só comecei a caminhar, só comecei a retornar. Falei, pastor, vou voltar pro grupo da sonoplastia. Voltei pro grupo da sonoplastia.
E aí a gente vai vindo, vai se envolvendo, aí de novo a importância de congregar. Quando você se envolve com a obra do Senhor, você vê que o Senhor quer mais de você. E você faz uma coisa aqui e outra coisa ali. Eu ouvi até uma pessoa dizer uma vez que ele é filho de Deus, então o filho faz o que o pai manda. Se o pai varrer a casa, você vai varrer a casa. Se o pai falar pra você mexer no som, você vai mexer no som. Então eu fiquei pensando, eu faço o que o pai manda. Então vamos lá, vamos na sonoplastia, vamos for um teatro, vamos fazer um teatro. Até o momento que fui convidada de novo para estar liderando os adolescentes novamente. E eu vi como, de novo, uma outra virada. Deus ele é perfeito. Se a gente se permitir se arrepender e se permitir, Deus faz diversas viradas de chave, Deus permite novos recomeços. O Deus de oportunidade. Né? O Deus de oportunidade. E aí, comecei a trabalhar.